Galera, para fechar esse bloco, precisamos fazer alguns exercícios, né? Questões retiradas de algumas bancas, tá bom? Referente ao concurso público. E vamos observar a primeira questão. Vem aqui comigo, observa a louça digital, tá bom? Uma dica: se você vai fazer alguma questão de prova, geralmente, quando tem um texto muito longo, as pessoas preferem ler o texto a o enunciado. Só que assim, ao enunciado, o que é que você precisa fazer? Sempre que você entra para responder alguma questão, seja simulado uma prova, né, valendo ali a sua aprovação, você precisa ler o enunciado da questão. Por que isso? Porque o enunciado é o local que vai te encaminhar para a informação necessária que você deve procurar ao longo do texto, tá bom? É só uma dica, porque assim, quem está iniciando os estudos e não tem esse acompanhamento, não recebe essa dica de outra pessoa, porque o contexto não ajuda, tá bom? Então bora lá. O enunciado é o seguinte: as palavras destacadas, quem são elas? Pô, eu não estou cego, né? Tá aqui em negrito, tá bom? As palavras destacadas são morfologicamente na sequência. Se é na sequência, eu tenho que entender. O que é na sequência? Início, meio e fim. Uma sequência. 1, 2, 3, 4. O primeiro termo a surgir é o O, tá bom? E a frase é: o que fazer contra o vento? É uma frase interrogativa. O que fazer contra o vento? Se é uma frase interrogativa, é lógico que você tem uma pergunta. E essa pergunta te ajuda a responder essa questão. Por quê? Esse O perto do que, ele está no papel de. Eu sei que vocês já responderam em casa. Exatamente isso. Artigo masculino singular. Por que artigo, professor? O artigo, pessoal, ele tem o papel de iniciar, na maioria das vezes, uma frase. E como essa frase é interrogativa, ele está iniciando uma frase interrogativa, é lógico, e está ao lado de um pronome interrogativo, que é o que. O que fazer contra o vento. Então, já não pode ser a letra A, já não pode ser a letra C. Como é que eu não vou dar risada? Ficou muito fácil. E nem B, pessoal. Só pode ser, meus queridos alunos, a letra D de Deus. Tá bom? Artigo definido, fazer. Essa terminação R a gente chama de forma nominal. Existem formas nominais do verbo, tá bom? E uma das formas é o infinitivo. O infinitivo é quando o verbo ele termina em AR, ER e IR. Amar, correr, partir, tá bom? Então, fazer é nada mais do que um verbo. Contra, eu tenho certeza, mas muita certeza, que a maioria da galera iria ter uma dificuldade com essa palavrinha, com esse termo, contra. Eu falei para vocês que era para. Eu falei para vocês que vocês, vou dar ênfase, vocês deveriam gravar o grupo das classes fechadas. E as preposições pertencem a esse grupo fechado. Contra é uma preposição. Eu tenho certeza que de 80 a 90% das pessoas no Brasil não conhecem a palavra contra como preposição. Não entende que pertence a essa classe de palavra, né? Que nada mais é do que
conector entre um termo e outro aula passada. E o segundo termo traz a informação sobre o primeiro termo, tá bom? Então, contra é preposição. Prep. Preposição, vem aqui, caneta, caneta, caneta. Amarelo não, animal. Vermelho. Vou apagar aqui, pessoal. Caneta, cor vermelha. E venho e coloco aqui, prep. O outro destacado não, mas você sabe que é artigo. Vento é o nome de um fenômeno da natureza. Se eu dou nome, substantivo. Questão muito tranquila, tá bom? Letra D de Deus. Presta atenção aqui. Análise morfológica, apesar de ser um grupo, né, a morfologia, trabalhar com palavras de maneiras separadas, você precisa do entendimento, tá bom? Durante a execução da análise morfológica. Você precisa lembrar, com o artigo, qual o papel do artigo? Acompanhar o substantivo. Qual o papel do substantivo? Professor, o substantivo é o rei do grupo dos nomes e esse cara flexiona de duas formas, gênero e número, e o restante do pessoal que pertence ao grupo dos nomes, adjetivo, numeral, pronome, modifica de acordo com o substantivo. Então, assim, todo conhecimento prévio que já tivemos durante a aula vai ajudar na análise morfológica, né? Por isso o nome é análise morfológica e não sintaxe, que a sintaxe é no próximo bloco. Mais uma questãozinha. O professor acompanha de perto a evolução. A expressão destacada apresenta igual classificação morfológica daquela destacada em eu quero saber que, primeiro passo, o que significa a expressão, de perto? A última aula foi sobre locuções verbais. O que é uma locução? Locução verbal o quê, caramba? Sobre as locuções, porque dentro das locuções tem verbal, adjetiva, prepositiva, conjuntiva e adverbial. Se você tem dois termos grifados, se você tem dois termos, tá bom? Que eu coloquei, marquei em amarelo ali, e você está falando sobre morfologia, que analisa apenas um termo por vez, eu sei que esse cara é uma locução. Eu só não sei o tipo ainda. Mas o que eu estou fazendo, quando eu estou estudando, respondendo questões ou simulado, toda informação, mesmo essa informação, galera, sendo uma formiguinha, vai te ajudar. Você sabe que a locução, você vem aqui e coloca, ó, loque. Eu não sei se é verbal, se é adverbial, se é adjetiva, prepositiva ou conjuntiva. Mas eu sei que é uma locução, tá bom? Vamos agora ver a frase. O artigo, professor, substantivo, acompanha. Verbo. Qual o verbo, professor? O verbo acompanhar. Só que eu não acompanho o Rian de qualquer maneira, não. Eu acompanho aqui de perto, ó, de pertinho. Já não sou forró, São João passou tem um pouco tempo. Ó. Você não dança assim com a menina, né? Você dança aqui, ó, pertinho, dois para lá, dois para cá, dois para lá, dois para cá. Tem algumas pessoas que dão um primeiro beijo e beija assim, distante. Eu tive um aluno recentemente que fez isso, só não posso falar ele para não exposição. Eu não quero receber o processo. Mas o beijo tem que ser de perto. Então, de perto é a maneira, tá bom? É o modo que eu estou beijando, ó. É de perto, aproximação. Então, eu tenho dois termos com o valor de 1, que traz uma informação, uma fofoca, opa, uma fofoca
a um carinha que tem como classe morfológica verbal ser um verbo. Se eu tenho dois termos que trazem informação que não é necessária, não é essencial ao verbo, eu tenho aqui uma locução verbal, eu tenho uma locução adverbial. Qual é o papel do advérbio? É trazer uma informação que não é necessária, uma circunstância de tempo, modo, diversas, lugar, meio, instrumento, ao verbo, ao adjetivo ou a outros advérbios. E nesse caso, ele está trazendo a informação extra que não é essencial a outro verbo, tá bom? Então, eu tenho aqui uma locução adverbial de que modo? O professor acompanha, mas ele não acompanha de qualquer maneira, não. É de perto. O que? A evolução. Três pontinhos. Reticências. A evolução de alguma coisa. Agora que eu já descobri o que é de perto, a questão fala o seguinte: você precisa achar na sentença A, B, C ou D, em alguma delas, outra locução adverbial, tá bom? A percepção do problema ocorreu nos primeiros dias. A percepção do problema ocorreu nos primeiros dias. Presta atenção. A percepção do problema. Do problema traz uma locução adverbial de modo, a percepção do problema não é modo nenhum, né? Ou seja, você não tem a equivalência semântica de sentido lá do nosso exemplo. Então, já descarto, tá bom? Pertencem à escola. As mesas novas daquela sala de aula. Pertence a alguém, nesse caso, a escola. Isso aqui, galera, é crase. O que é crase? É a fusão da preposição a mais artigo feminino. Não tenho nada aqui, tá bom? De locução adverbial. Vai ser outro assunto a se tratar. Calma aí. Você não precisa saber sobre crase agora. Teremos um bloco só sobre o acento grave. O acento grave é esse acento que a gente fala que é crase. Crase não é o nome do acento. Crase é o processo da função da preposição a mais o artigo a, tá bom? Também não pode ser letra B. Letra C. Os termos do contrato não estavam claros. Claros traz uma informação, uma característica sobre os termos do contrato. Claros aqui é o quê? Qual é a classe de palavra que caracteriza outra classe? Adjetivo. Não pode ser de forma alguma, tá bom? Uma locução. Ou um advérbio de modo. As coordenações resolveram o impasse. De qual forma elas resolveram o impasse? Apressadamente. Terminou em mente, você tem um advérbio. As coordenações resolveram apressadamente. Foi o modo, a maneira como resolvi. Poxa, hoje eu levantei, velho. Fiquei numa agonia lá. Tomei um banho apressadamente. Como é o banho? Aquele banho, né? O cara abafa a toalha, desliga o chuveiro dando choque, o cara dá aquele pulinho. É isso que é advérbio de modo, apressadamente, é o modo como fiz. Então você tem um advérbio de modo e uma locução adverbial. Locução adverbial e advérbio é a mesma porcaria. Só é locução porque você tem lá dois termos, tá bom? Que faz referência a um. Apressadamente e de perto indica a mesma coisa. Modo como alguém fez algo, tá bom? Letra D.
de Deus. Deus está comigo sempre. Não sei se a música é assim, não. Mas toma aí de novo. Tá bom? D de Deus, mais uma vez. Os termos destacados são, respectivamente, classificados como: você tem, calma aí, um termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto termo. Isso é de maneira respectiva, é sequencial. Vários, já, não, por quê. Tá bom? No trecho, vários estados. A palavrinha vários, galera, indica o quê? Advérbio, pronome, numeral, advérbio ou pronome. Ó, se você caiu aqui em paraquedas, está assistindo essa aula, tá errado. Se você não assistiu nenhuma aula anterior, se está assistindo essa, você fez uma coisa errada, tá bom? Mas eu vou dar um macete aqui que não é macete, é só lógica. Você tem dois termos semelhantes, letra B e letra E. Esses caras têm uma grande chance de um deles ser nossa resposta, por conta da repetição de na classe de palavra, né? Pronome. Pronome e pronome. Vários. Vem aqui comigo. Eu chego aqui, Rian é nosso operador de tudo. Faz caralho a quatro aqui. Fala assim, ó, Rian, várias pessoas lá fora estão fazendo intriga com o dono do curso. Eu sei quem são essas várias pessoas. Ou seja, o termo várias indetermina. Não me diz quem são as pessoas. Eu sei que é alguém que é ser humano, mas eu não identifico. Ou seja, é um tipo de pronome que me dá a ideia de que indefinição. Eu não sei quem são várias. Então, eu sei que vários, morfologicamente, é um pronome. Vários estados já. Esse termo já indica o quê? Ó, você vai lavar esse prato e vai ser já. Sua mãe conta a puta da vida com você. Desgraçado, não faz nada. Só coça o saco, nem toma banho. A mãe já pagou o curso, o nosso curso, lava o prato, fica a casa, grada a coroa, tá bom? Já, galera, um advérbio, tá bom? Que indica o quê? Vários estados já fazem. Você tem uma ideia ali? Uma circunstância que indica tempo? Não sei. Depois procurei, tá bom? Mas eu sei que é um advérbio. Se letra B, letra E e letra E de novo. Sacanagem, galera. Opa! A terceira palavrinha, então, agora vai dar resposta para a gente. Porque uma marcou conjunção, a letra B, e a letra E marcou advérbio. Vários estados já fazem parte, e o Rio de Janeiro não. Não é advérbio de negação. Tá bom? Então, resposta correta, letra E. Ok? Porque é conjunção ordenada, né, na maioria das vezes, explicativa. Vários estados já fazem parte do Rio de Janeiro. Vários estados já fazem parte. E o Rio de Janeiro não. Por que não? Porque só são incluídas nesse observatório as o quê? As procuradorias. Desculpa, pessoal, travei um pouco, que a visão tá ruim hoje. A luz está incomodando pra caramba, tá bom? Então, por que você tem ali uma conjunção que dá a ideia de explicação? Você não está isso também, orações coordenadas explicativas, depois tem orações subordinadas, mas é mais para frente, tá bom? Letra E. E, por último, nossa última questão. As palavras sublinhadas são, respectivamente, de novo, uma ordem. Entenda, quando eu falo respectivamente, tem que seguir a ordem. Ou seja, eu vou começar com esses, depois
universidades e corporativas. Na verdade, é universidades corporativas. As palavras sublinhadas são esses. Todos esses desafios. Eu sei quais são os desafios, eu sei que são esses. Esse é um pronome que causa o quê? Causa o quê? Esses, aqueles. É um pronome. Esse pronome pode ser indefinido, pode ser demonstrativo. E aqui é demonstrativo, tá bom? Mas não precisa entender qual tipo de pronome é. Vocês têm que entender uma coisa. Qual é a classe? É pronome? É verbo? É substantivo? Aqui é um pronome. Todos esses desafios. Ó, essa, esta, aquela, são pronomes que demonstram alguma coisa, ok? Pronome pode ser letra A ou letra E. Tá ok? Então elimina aqui. Irei eliminar letra B, letra C, letra D. Uni- Morri. Todos esses desafios são atacados pelas universidades. Universidade é do local onde as pessoas estudam. Para estudar, né? É um desgraçado que não vai para estudar, tá bom? Eu me formei na universidade, é um local muito bom para conhecimento. Aí tem pessoas ruins em todos os lugares, né? Tinha um pessoal muito louco lá na minha época também de universidade. Tinha um pessoal também muito bom. É um local muito legal se você quer se dedicar aos estudos. É só saber separar as coisas, né? E você não é criança para cair em conversa de vagabundo, tá bom? Tamo junto. Universidade só pode ser substantivo. E não é universidade qualquer, não. Não são universidades quaisquer. São corporativas. Eu trago uma característica à universidade, então eu tenho um adjetivo e só pode ser letra E de helicóptero. Helicóptero é tua cara, tá bom? Um beijo e até a próxima.